Olá, paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Vamos continuar falando do projeto da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. O projeto referente à situação que está acontecendo no mundo e como temos que encarar o reinado da besta aqui na terra, porque pelo andar da carruagem nós vamos entrar nas questões que a Bíblia revela e vamos entrar numa decadência total. Então é importante que a igreja esteja preparada para não receber a marca da besta, porque o que está acontecendo agora, neste momento, tudo leva a crer que esta situação, este momento está chegando. Então, nós temos que se preparar igual o Noé se preparou. Deus mandou o Noé construir a arca de Noé, porque Deus ia mandar um dilúvio para destruir este mundo. E foi isso que aconteceu. E agora vai acontecer de novo, mas isso vai ser para o juízo eterno. Então, no livro de Provérbios da Bíblia, no capítulo 22, versículo 4, está escrito: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, o temor do Senhor está escrito no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 18. Vamos ver o que está escrito na Bíblia neste versículo, que fala sobre o temor de Deus. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então nós temos vários problemas muito graves. Por quê? Porque os olhos, como está escrito aqui, porque os olhos, a boca, a palavra e os ouvidos vão ser revelados agora neste vídeo. E eu vou voltar ao livro de Tiago, capítulo 1, versículo
26 e 27, para dar continuidade no pensamento que eu estava falando no vídeo anterior. Então, a boca, a língua, as palavras, o ouvido, os olhos, como está escrito aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso, a palavra é religioso, a palavra é religião, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Pois bem, é isso que acontece nas igrejas que se consideram cristãs e evangélicas hoje em dia. Elas pregam um cristianismo evangelizado totalmente errado, porque, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus prega a palavra de Deus erroneamente, porque eles não têm humildade, eles não temem a Deus. Por quê? Porque a humildade é relacionado a riquezas, honra e vida do galardão do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor com S maiúsculo, é o verdadeiro Senhor. Então, na escola técnica da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, os vídeos cursos que eu estou fazendo para montar uma igreja para receber a palavra de Jesus Cristo, Senhor nosso, como está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, primeiro, versículo 26 e 27, a religião como está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 36, é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que não trabalha, a pessoa que é desocupada, preguiçosa, como o líder da Igreja Universal, o Edir Macedo. Então, ele e os homens disserem toda a palavra ociosa que o Edir Macedo e os homens que seguem ele disserem, hão de dar conta no dia do juízo, como está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, toda palavra que a Igreja Universal do Reino de Deus pronuncia
são palavras ociosas. Então, eles vão ter que dar conta no dia do juízo final, porque eles não estão ensinando, eles não estão anunciando o fim que está previsto dentro da palavra de Deus que está na Bíblia, porque eles só pregam as riquezas do mundo, e o mundo jaz no maligno. Então, no versículo 37 do livro de Mateus, capítulo 12, está escrito assim: porque por tuas palavras serás condenado. Ou seja, todos nós vamos ser julgados pela palavra, pelo que sai da nossa boca. Então, isso é uma das 5 vertentes do juízo, que será utilizado contra todos os pecados que nós fazemos aqui na terra, que seria as 4 vertentes, as 5 vertentes do juízo, que vai ser o julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existem vários detalhes que nós podemos analisar para que não sejamos julgados e condenados ao castigo que está por vir. Então não podemos colocar a marca da besta, como está sendo implantado agora esta condição para que as pessoas possam viver neste mundo controladas, igual máquinas, igual robôs. É isso que está acontecendo. Então ainda nós temos um pouco de tempo. Então por isso que nós temos que planejar a nossa fuga, que nem o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou nos livros dos evangelhos, que era para nós fugirmos para o monte. Só que naquela época ainda não existia a floresta amazônica, porque ninguém tinha descoberto esta região do mundo. Então, por isso que nós temos que morar lá dentro da floresta amazônica, como eu fiz isso alguns anos atrás. Então, eu tenho um pouco de experiência neste assunto. Então, foi uma jornada muito importante. Então, para nós podermos começar a planejar esta fuga para os montes, que seria a fuga para dentro da floresta amazônica, porque lá é um lugar reservado. Lá é como se fosse o jardim do Éden, porque lá tem toda a criação de Deus, que é a natureza. E quem ficar dentro das cidades
aonde é a criação do diabo, do demônio, com certeza receberá a marca da besta, o sinal da besta, porque vai adorar a imagem da besta, como está escrito em Apocalipse capítulo 13. Então, eu já estou preparado para começar a estudar todo o plano necessário para tentar viver dentro da floresta amazônica, que vai ser o último lugar que o anticristo e o povo que vai seguir o anticristo, os servos do anticristo, vão perseguir os verdadeiros cristãos, porque quem não colocar a marca da besta, que é a tecnologia, é a alta tecnologia, é a grande tecnologia que eles estão implantando no mundo inteiro, fazendo esta revolução que eles estão fazendo a nível mundial, eles estão preparando o cenário para que o anticristo ele assuma o poder aqui na Terra. Então, quem não colocar a marca da besta não vai poder mais comprar e nem vender. Então, a pessoa que rejeitar a marca da besta vai ser excluído dessa sociedade maligna, do mal que nós vivemos. Então, 99,99% das pessoas vão colocar a marca da besta nas mãos e na fronte, na testa. Eu estava vendo um vídeo agora há pouco e a China, ela está muito adiantada na tecnologia e já tem a tecnologia que eles estão implantando lá na China de colocar o celular na mão direita. Daí, esse celular, estas máquinas que nós usamos, elas vão ser descartadas, igual aconteceu com os aparelhos de DVDs, igual como está acontecendo os aparelhos de jogo de videogame. Hoje em dia não existe mais, hoje em dia é tudo pela internet. Então as pessoas, elas vão ser monitoradas 24 horas por dia. Então, a pessoa não vai mais precisar de um aparelho, porque o aparelho vai estar no pulso da pessoa que aceitar a marca da besta. Então, para sair fora desse regime, nós temos que procurar um lugar aqui na Terra para se esconder da perseguição. Mas só que vai ser uma perseguição diferente. Eu não sei como que vai acontecer, porque está tudo muito nebuloso. Não tem como saber como nós vamos viver daqui a alguns anos. Eu acredito que pelo andar da carruagem, eles vão começar uma nova era aqui na Terra a partir de 2030, que é a agenda dos anos 30. Em 2030 vai começar a ter um controle tecnológico total, como eles já estão fazendo. Só que para eles poderem colocar o plano deles, que é o plano do Satanás, do Anticristo e do falso profeta, para todo mundo aceitar a marca, eles têm que convencer as pessoas a colocarem a marca da besta
por livre e espontânea vontade. Então, a perseguição vai ser diferente, como foi na época do Império Romano, que naquela época os cristãos eles eram muito perseguidos. E quem for morar dentro da floresta amazônica ainda vai ter uma chance de viver no modelo de vida, no modo que como os nossos antepassados viviam, dentro da natureza, plantando, criando animais. Então, eu vou começar este trabalho mostrando todas estas possibilidades que nós temos de poder modificar a nossa qualidade de vida. Então, eu vou começar a falar um pouco do curso de manejo ecológico do solo. É um curso que ele vai ser muito importante, super importante, para que nós aprendamos a plantar dentro da floresta amazônica os alimentos para nós podermos viver longe do sistema que está sendo implantado no mundo atualmente, o sistema maligno. Então aqui seria a Bíblia da agroecologia. Então aqui eu vou apresentar o curso que nós vamos começar a estudar, que vai ajudar a gente a poder continuar vivos sem se preocupar em viver no modo que as pessoas estão vivendo, as pessoas do mundo. Então, o manejo ecológico do solo, ele vai mostrar que o futuro do Brasil está ligado à sua terra. Então, o nosso futuro, ele está ligado à terra que o nosso Senhor Jesus Cristo criou, o nosso Deus, que é o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Deus Pai. São 3 pessoas em uma. O manejo adequado de seus solos é a chave milagrosa ou a chave mágica para a prosperidade e bem-estar geral do espírito, da alma do cristão. A natureza, em seus caprichos e mistérios, condensa em pequenas coisas o poder de dirigir as grandes. Nas sutis, a potência de dominar as mais grosseiras. Nas coisas simples, a capacidade de reger as complexas. Pequenas causas, grandes efeitos. Os equilíbrios da natureza estão suspensos por um fio. Cada um de nós é responsável pelo prejuízo que causar à sociedade, quer
por um ato, quer pela sua negligência. A adubação verde, que enriquece o solo com diferentes materiais orgânicos, diversificando-lhe a vida e melhorando as condições da cultura principal, faz agora parte desta obra. Ou seja, o futuro do Brasil está ligado à sua terra. Então, o futuro do crente, do cristão verdadeiro, que não é o cristão falso, como existe muitos cristãos que está batendo palma para que a marca da besta seja implantada a qualquer momento. Então, o futuro do crente ele está ligado à sua terra. E o melhor lugar para plantar no mundo, plantar alimentos, né? E cuidar de animais para consumo de carne, de proteína, dos seus derivados, ou seja, criar galinha, gado leiteiro, gado bovino para corte, cabras, ovelhas, aves, peixes, é na região da Amazônia, porque a Amazônia é uma parte do Jardim do Éden que ficou esquecida aqui na Terra. O Jardim do Éden agora está no terceiro céu, como está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. O manejo adequado de seus solos é a chave mágica para a prosperidade e bem-estar geral. Então, nós vamos falar um pouco agora desta chave mágica e milagrosa, porque está escrito na Bíblia que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu a chave que liga a terra aos céus e os céus à terra para o apóstolo Pedro. Então, esta chave, ela é muito importante, porque nós temos que pegar a chave e abrir as portas que ligam a terra ao céu. Existem 3 céus que está escrito dentro da Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele revela esta informação. Então, nós temos que observar que nós estamos numa situação em que temos que tomar uma decisão. E esta decisão, ela é
importante e ela está contida dentro da Bíblia, da Palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos que utilizar a Bíblia para descobrir as possibilidades que nós temos para se salvar. Então, em Mateus capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, Então, nosso Senhor Jesus, quando ele estava vivo aqui na terra, ele chegou numa cidade que tinha este nome. Então, ele pegou e interrogou os seus discípulos, que eram também os apóstolos. Só que naquele momento, os apóstolos, eles estavam numa fase de aprendizagem, como está acontecendo agora. Nós somos discípulos e para se tornarmos santos e perfeitos, nós temos que estudar a Bíblia e fazer a ligação com estes assuntos que eu estou tratando. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, na Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele interrogou os discípulos, dizendo, 2 pontos: Quem dizem os homens ser o Filho, com F maiúsculo, do homem? Interrogação. Versículo 13. Então, olha quanta coisa que aconteceu, que nós nem imaginamos, porque a nossa vida é muito atribulada. E essa tribulação é por culpa nossa, não é por culpa de Deus. Porque Deus, ele decretou tudo, mas a culpa é sempre nossa. Nós que somos pecadores. Então, nós temos que corrigir e solucionar estes problemas, todos os problemas. Então, Jesus perguntou para os discípulos: Quem dizem os homens? Ou seja, Jesus ele estava colocando que o homem que não é cristão, que não é de Deus, ele fala muito. Por isso que nós temos que ficar com a boca fechada. Porque tudo que a gente fala vai ser usado contra a gente no dia do tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5. Então, Jesus fez esta pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que os homens diziam a respeito do Filho do Homem? Quem era o Filho do Homem? Versículo 14 do livro de Mateus, capítulo 16. E eles disseram, 2 pontos. Os discípulos
disseram para o nosso Senhor Jesus Cristo. Uns, João, o Batista. Outros, Elias. E outros, Jeremias. Ou um dos profetas. Então, cada um que era da nação, da raça israelita, dizia isso a respeito do que eles pensavam, imaginavam, quem era o nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje também nós podemos fazer esta pergunta: quem é o nosso Senhor Jesus Cristo? Então, nós vamos encontrar a resposta daqui a pouco. Mas eu pergunto para vocês: quem é nosso Senhor Jesus Cristo? Interrogação. Na opinião de vocês. Eu vou dar minha opinião agora, porque eu estou lendo a Bíblia. Então, tudo que estiver escrito dentro da Bíblia é a minha opinião. Essa é a lógica. Será que o nosso Senhor Jesus Cristo é João Batista? Negativo. Será que o nosso Senhor Jesus Cristo é Elias? Também negativo. Será que o nosso Senhor Jesus Cristo é o anjo Miguel? O arcanjo Miguel? Como aquela religião que é uma seita, que é os adventistas do sétimo dia, que eles usam a Bíblia e a palavra de Deus, eles acreditam, porque eles pregam que o nosso Senhor Jesus Cristo é o anjo Miguel. Negativo. Isso nem precisa utilizar a Bíblia para combater uma heresia, dessa. Então a palavra deles vão ser julgadas no dia do juízo, como eu li agora há pouco no livro de Romanos. E utilizei o livro de Tiago e o livro de Mateus. Talvez, Era para me utilizar, mas para falar de outro assunto, que é referente à palavra que eu utilizei no livro de Mateus, que tudo que nós falarmos será usado contra a gente no dia do juízo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não é o anjo Miguel. Então, quem está dentro desta religião, porque se eu falei contra a Igreja Universal, também vou falar contra a Igreja Adventista do sétimo dia, porque eu estou mostrando aqui dentro da Bíblia, utilizando os meus argumentos, que a palavra de Deus é a palavra que ela é a espada de dois gumes, é aquela que penetra até o fundo da alma e do espírito e divide a alma e o espírito, como está escrito no livro de Hebreus. Então, continuando, para chegar na chave de Pedro, para mostrar que o que liga aqui na terra será ligado nos céus, ou no céu, e o que liga no céu será ligado na terra, que é a terra, que é a Amazônia, que é a floresta, é o lugar onde a gente tem que viver, que a gente tem que morar, que foi o lugar, a casa que Deus
a segunda casa que Deus deu para a gente, porque a primeira casa é o nosso corpo. Então, versículo 14. E eles disseram, 2 pontos. Uns, João, o Batista. Outros, Elias. E outros, Jeremias. Será que o nosso Senhor Jesus Cristo é a reencarnação de Jeremias? Como os espíritas dizem que existe reencarnação? Isto também é uma falácia, e tudo que sair da boca do homem será julgado no dia do juízo? Ou um dos profetas, versículo 15, disse-lhes ele: e vós? Esse ele é o nosso Senhor Jesus Cristo falando. E vós, quem dizeis que eu sou? Ou quem eu sou? Interrogação. Versículo 16. Agora, o apóstolo, que era discípulo, Simão Pedro, respondendo, disse, 2 pontos. Então vamos ver o que o apóstolo Pedro, ele disse sobre quem era o nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é muito importante porque se você disser quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo vai entregar as chaves do reino dos céus, que é o Espírito com E maiúsculo, que seria o transporte do céu para a terra e da terra para o céu, provando neste versículo ou nesses versículos que estão em volta da onde eu estou lendo, que o céu ele já desceu aqui na terra. Esta parte é uma das constatações. Então é muito importante este trecho para responder estas perguntas. Então, o apóstolo Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho, com F maiúsculo, do Deus, com D maiúsculo, Deus vivo. Então, a resposta do apóstolo Pedro, Simão Pedro, ela foi muito contundente e decisiva, porque Pedro, ele foi preciso. Ele acreditava que o nosso Senhor Jesus Cristo era o Deus Pai. Por quê? Porque o Deus Pai estava dentro de Jesus, do corpo de Jesus Cristo. E o corpo é a igreja de Deus. Então, o apóstolo Pedro, Simão Pedro, ele acertou na mosca. Porque ele revelou Deus, ele não revelou o homem. Porque Jesus Cristo, ele era homem e ele era Deus ao mesmo tempo. Porque ele já estava com o Espírito Santo de Deus, quando ele estava vivo, dentro de um corpo carnal aqui na terra. Isto é muito importante, porque nós também estamos
com o Espírito Santo de Deus dentro do corpo. Se é que você está com o Espírito de Deus dentro do corpo, porque se você errando desse jeito, com certeza você não estará, porque você está dentro de uma igreja, de uma denominação, de uma congregação que não está de acordo com este pensamento que eu estou demonstrando, porque a Igreja Universal não prega sobre isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não prega sobre estas coisas, apesar que a Igreja Adventista, eu já vi uma membra da igreja pela internet, no canal YouTube, falando sobre a natureza, sobre alimentação, sobre ervas medicinais, sobre essas questões que eu estou expondo. Mas isso não significa que a pessoa frequentando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela seja uma pessoa que esteja com o Espírito Santo, que ela esteja congregando dentro de uma igreja que seja idônea, que tenha o modelo, o conceito do que eu estou demonstrando aqui nos vídeos do canal da Igreja Evangelho dos Pobres. Não é porque eles parecem com o que eu estou falando, eles sejam aquilo que eu estou dizendo. Por quê? Porque eu vou ser julgado pelo que eu estou falando, como eles também vão ser julgados pelo que eles falam. Eu acredito que não precisa mais guardar o sétimo dia, porque o descanso, o sábado do Senhor, são todos os dias, como está escrito no livro de Hebreus, porque o repouso do Senhor para os cristãos é todos os dias. O repouso, a guarda do sábado, era somente para o povo judeu israelita. Então, por que uma igreja que se considera cristã age, pratica, cumpre um mandamento que o nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus capítulo 7, ele destruiu, ele abrogou. Abrogar significa destruição. Ele destruiu as leis de Moisés, que eram as leis de Deus, porque foi Deus que mandou Jesus fazer isso. Esse Jesus aqui que é o verdadeiro, não Jesus Cristo destas religiões que são satânicas, que ensinam tudo errado. Então, quem estiver assistindo este vídeo, chegou até nesta parte, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela entra na Igreja Evangelho dos Pobres, ou ela continua se tornando uma pessoa mundana. Porque quando todo mundo for obrigado a colocar a marca da besta de um jeito que não tem mais volta, então ela vai ter que tomar essa decisão. Ela fica acreditando nas coisas do mundo ou ela acredita nas coisas da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Ela não pode servir a dois senhores. E
a pessoa não pode ficar em cima do muro. Então, ela tem que tomar uma decisão neste momento. Então, eu vou terminar por aqui. Eu não vou conseguir chegar até a parte que eu queria para mostrar que a chave que o nosso Senhor Jesus Cristo deu para Pedro é a mesma chave que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, ela recebeu das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como a minha vida é dedicada ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, então eu vou continuar no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e a paz do Senhor.